Muito feliz de estar aqui. Semana passada, boa parte da igreja, nós não estivemos aqui. Nós estávamos ali na celebração do curso Aliança, onde depois que a gente foi perceber, tinha uma congregação lá na praia, Tinha uma igreja lá na praia, adorando ao Senhor também, celebrando aquilo que é de tão valioso para Deus e para nós, que é a família, é o casamento, é a aliança. E Deus fez um milagre lá com relação ao tempo, porque estava tempos, a previsão de chuva, e eu acredito que de alguma forma Deus nos abençoou com aquele céu aberto, um solzão no domingo de manhã ali, porque Deus é o mais interessado nessa celebração, amém? Glória a Deus. E hoje daí acompanhamos pelo menos o culto, pela internet, quando a gente estava voltando da viagem, e foi muito bênção. O pastor Eduardo, ministrou a palavra para nós, falando acerca de que nós temos que ser Ananias, A gente precisa acreditar nos Saulos, acreditar em todos e se permitir ser usado por Deus, E glória a Deus, porque Deus, Ele tem falado ao nosso coração, Deus já tem falado também, eu vejo que é uma construção, a gente sempre repete isso, que na igreja sempre nós vemos como uma construção, não são mensagens aleatórias, não são acontecimentos aleatórios, não, são provisões de Deus, são propósitos de Deus, onde de alguma forma Ele conecta cada palavra, amém? Glória a Deus pela tua vida que está aqui. Foi muito bom que quando acontecem algumas coisas no culto, isso me alegra e me traz uma convicção, Primeiro que quando o Claudinei, ele ministrou a oferta e ele citou essa passagem Mateus 25, 21, que diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então entra no descanso, entra no gozo do Senhor, venha celebrar comigo, diz o Senhor. Então, e era um pouco sobre isso, o desfecho que eu quero fazer nessa palavra, era essa. Na verdade, é essa a mensagem aqui, porque a gente precisa ter esse coração, esse desejo de ouvir essa voz do Senhor dizendo: foste fiel no pouco, agora entra no gozo do Senhor, amém? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir isso de Jesus? Amém? Agora, obrigado, mãe. Quem não sabe é minha mamãe, glória a Deus. E hoje a gente está aqui para celebrar também o Dia das Mães, um pouco atrasado, mas é todos os dias o Dia das Mamães. Mas você vai entender depois no final aonde eu quero chegar também, amém? E Deus, Ele é fiel, Ele fala ao nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês aqui, deixa aberto para mim Romanos 12, porque a gente precisa urgentemente renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque a gente vive em tempos que cada vez mais na mídia, no mundo, a gente vê uma distorção com relação a valores da palavra, da família, da vontade de Deus. E a Bíblia diz assim, Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se conformeis ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Existe uma vontade de Deus sobre a tua vida, sobre nossas vidas, e o que nos alegra muito e ter uma paz que excede todo entendimento é quando eu e você, nós estamos vivendo, ou pelo menos nos esforçando para viver de conformidade às Escrituras, amém? Você tem um temor santo no seu coração, onde você tem se dedicado, onde você tem se entregado ao Senhor, procurado viver a vontade dEle, e isso traz uma paz no nosso coração. Embora nós não sermos perfeitos, embora nós temos ainda tantas falhas, longe, distante ainda daquilo que nós desejamos nos tornar, mas a gente tem uma convicção, porque uma convicção é: Ele virá e nós seremos como Ele é, amém? E até que esse dia chegue, nós precisamos, viver de forma
que estejamos preparados para ouvir essa voz: servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, né? E se a gente quisesse de alguma forma resumir toda a vontade de Deus para nossas vidas, é aquilo que a gente ministrou 2 semanas atrás, que a vontade de Deus é que nós amemos a Deus e amemos pessoas. Então tudo isso está lá em Mateus 22:37, que toda a lei e os profetas se resume nesses 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a si mesmo. Então eu e você, a gente precisa entender que para que a gente consiga amar a Deus, amar pessoas e amar a Deus, há essa conexão. Não tem como a gente falar que ama a Deus se nós não amamos pessoas. Não tem como amar pessoas se nós não amamos a Deus. Então é uma coisa que está conectada um com o outro, né? Então, para que haja essa conexão vertical, eu e você precisamos nos inspirar nessa conexão para ter uma conexão horizontal. Amém? Amemos uns aos outros. E o que eu quero falar aqui, o que Deus ministrou muito ao meu coração, 3 princípios que Deus mexeu muito comigo nessa semana, porque essa mensagem falando servo bom e fiel, servo bom e fiel, Senhor, eu quero ouvir essa voz, eu quero poder chegar nesse lugar para poder ouvir essa voz. Então, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Sim, e Ele disse sim isso, de que precisamos amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, o princípio de tudo é nós amarmos com todo o nosso ser. E essa palavra toda, ela significa plenitude, totalidade, não deixar nenhuma parte fora. E a pergunta que fica para mim e para você nessa manhã, de verdade, de coração: nós amamos a Deus com todo o coração, sem reserva, de forma integral, não de uma forma dividida, mas com todo o nosso coração? Porque se de fato eu e você nós queremos ouvir de Deus, servo bom e fiel, nós precisamos amar Ele de todo o coração, chegar nesse lugar, lutar para chegar nesse lugar, batalhar para permanecer nesse lugar de amar a Deus, amém? Sobre todas as coisas, porque o nosso Deus, a Bíblia fala que não divide sua glória com ninguém. Deus, Ele quer sim exclusividade, não porque Ele é carente, mas porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então nós confiamos, sabe, nessa soberania, nós confiamos nesse poder dEle. E como eu falei nessa celebração, Deus é um Deus de milagre, Deus move céus, Deus move terra, Deus faz, sabe, e nós precisamos confiar e amá-lo de todo o coração. E me recorda, assim, muitos pastores que a gente conhece, a gente conversa, e muitos deles falam, né, que os nossos pastores mais antigos, mais experientes, os nossos pais na fé, eles falam que infelizmente a gente vive dias diferentes, que talvez alguns cobram: eu não presencio tantos milagres que a gente vivenciou antigamente. E o que será que mudou? Deus mudou? Deus não mudou. O que mudou foi esse humanismo que tem entrado nas igrejas. É tanta informação, é tanta autoajuda, é tantas coisas que entram que nos tirou desse lugar de fé, nesse lugar onde nós amamos ao Senhor de todo o coração. Sabe, aquele desejo ardente é de todo o coração, é uma confiança, é um amor, é um desejo. E pelo fato da gente amar, quando a gente ama, nós confiamos. Quando nós amamos, nós acreditamos. Quando nós amamos, nós tiramos tempo com Ele. Quando nós amamos, nós queremos estar junto dessa pessoa. Mas entra tanto o humanismo que tem nos tirado desse lugar. E é pelo fato disso que Deus, Ele não pode intervir, fazer milagres, se operar no nosso meio, se manifestar de uma forma poderosa, porque o nosso coração não está voltado completamente. Porque eu tenho certeza aqui que muitos de nós aqui no nosso meio, quando você estava ou quando nós estávamos nesse ambiente de amar a Deus de todo o coração, eu e você, nós vivenciamos coisas que nós não vivenciamos quando nós estamos nesse coração dividido. Deus quer exclusividade, porque Ele é Deus, amém? Então é de todo o coração. Se o Senhor, se você deseja ouvir isso do Senhor, servo bom e fiel,
Na verdade, a gente costuma colocar alguns temas na mensagem, e se você quiser intitular essa mensagem, se você gosta de anotar também, como alguns eu vejo anotando, e a gente encoraja sempre a anotar, para que você confira depois na palavra tudo aquilo que está sendo ministrado, e outra, que quando a gente anota, a gente não esquece, amém? Porque fica gravado também, amém? E o tema dessa mensagem é o mínimo de Deus. O mínimo de Deus. Qual é o mínimo de Deus? Primeiro, o mínimo de Deus, para que a gente chegue nesse lugar, o mínimo de Deus é nosso tudo, amém? O mínimo de Deus é o nosso tudo. Aqui, lá em Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22, não precisa abrir, mas tem uma história de um jovem rico. Um jovem rico, quem conhece essa passagem do jovem rico? Jovem rico, ele tinha riquezas lícitas, Jesus ele não repreendia ele acerca das riquezas que ele obteve, mas ele chegou com toda a formalidade diante do Senhor, falando: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna, para ser perfeito, e enfim, para agradar o coração de Deus, ou seja, para ouvir essa voz, servo bom e fiel. Então Jesus ele começa a falar assim algumas coisas, de você não roubar, de você não adulterar e tudo mais. E ali foi quando ele estufa o peito e fala: não, bom, tudo isso eu faço. Ou seja, moralmente ele era uma pessoa correta, mas não era o suficiente. Porque na verdade Jesus então ele fala para ele: para você então ser perfeito, vá, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Atitude radical, é de todo o coração. É claro que isso de vender tudo e largar tudo não se refere como uma doutrina para que você faça isso hoje. Mas isso foi para o rico, mas talvez para alguns pode até ser, porque por relação ao rico, ele não conseguia amar Deus sobre todas as coisas. O coração dele estava nas riquezas. Ele não conseguia se desprender daquilo que ele sim conquistou, sendo que Deus pediu a ele. Aquilo tomava o lugar de Deus no coração dele, eram as riquezas. Então, o que toma o lugar de Deus no nosso coração, que nos impede de amar a Ele de todo o coração, é isso talvez que pode nos impedir de ouvir essa voz: servo bom e fiel. E o mínimo que Deus quer de nós é o nosso tudo. É o nosso tudo. E é bem interessante que quando fala vá e vende e dá, fala de atitudes. 2 semanas atrás falamos que o amor nos leva a uma ação. Então quando você ama a Deus, Ele espera uma resposta, Ele espera uma ação. E essa ação era literalmente seguir a Jesus sem plano B. Porque como Jesus conhece o coração de todos nós, e de fato Jesus conhece o coração de cada um de nós aqui, coisas que talvez até seu cônjuge não conhece, Deus conhece, ok? E aqui Jesus, ele conhecia o coração desse jovem, e o coração desse jovem estava preso às riquezas, e não tinha plano B para ele. Se ele quisesse realmente ouvir, ele teria que vender tudo. Primeiro ele deveria agir, e ouvir aquela voz, era como se fosse assim, Jesus falando para nós: eu te chamo, e isso é suficiente. Sabe quando alguns apóstolos, que nem Pedro, segue-me, ele logo largou as redes e seguiu. Ele não ficou fazendo conta, ele não ficou duvidando, questionando, pensando: será que vai dar certo, será que não? Ele simplesmente seguiu a Jesus. Então sabe, o que nos impede hoje de amar a Deus de todo o coração? Porque o mínimo de Deus é o nosso tudo. Sim, a gente tem como princípio a questão de dízimo, que é 10%, mas sabe, o Senhor quer 100% de nós, amém? O Senhor quer o nosso tudo, porque muitas vezes de uma forma religiosa, a gente dá os 10%, mas a gente fica assim com um pensamento muitas vezes: bom, eu estou com a consciência limpa, e agora eu faço o que eu quero, porque a minha parte, entre aspas, eu fiz, e agora eu faço o que me der vontade. Sendo que o Senhor não quer só isso, o Senhor quer o nosso tudo, amém? Glória a Deus. Então, nós vemos, por exemplo, Abraão, que chegou num lugar que amava a Deus sobre todas as coisas. Abraão tinha seu filho da promessa, Isaque, e o que Deus pede? O Isaque. Deus queria sacrifício humano, sacrifício do filho? Não.
o Senhor queria ver o que estava no coração de Abraão. E às vezes Deus pede algumas coisas para você, não que Ele vai te tomar. E se Ele tomar? E daí também? Ele é Deus, e a nossa confiança está nele. O que dizer também de vários exemplos que a gente tem de mártires, que ama a Deus de todo o coração. O que dizer da igreja perseguida, que amam a Deus de todo o coração. E o que dizer de nós? Nós amamos a Deus de todo o coração? Porque a Bíblia diz aqui em Marcos 10, 22 ao 23, que esse jovem, ao ouvir essa ordem, esse imperativo de Jesus, diz a palavra, verso 22 do capítulo 10. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ele ficou triste por algo que Deus pediu a ele, que tomava o lugar de Deus no coração dele. Você pode perguntar para a pessoa do seu lado: o que te causa tristeza? Provavelmente, o que te causa tristeza revela a sua devoção. O que te causa tristeza revela a sua devoção. Porque Jesus se entristeceu porque ele ia ficar distante do Pai. O jovem rico se entristeceu porque ficaria longe das riquezas. Então talvez essa tristeza que você sente revela a sua devoção que você tem por aquilo que você está triste. Sim, talvez hoje com as mídias, a maioria de nós temos redes sociais, e aí você vê alguém, você vê outro, e aí você olha para você, te causa tristeza. Será que a sua devoção não está nisso? Porque eu não tenho isso, e eu quero isso. Sendo que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Independente se a gente tem ou não tem, Ele é digno, amém? De ser amado, de ser honrado, porque o mínimo de Deus é o nosso tudo. Eu tinha assistido um Reels também que passou ali, eu não sei se você chegou a ver, falando de um relacionamento onde é tudo do mínimo que a pessoa dá, o cônjuge ele dá pro seu outro cônjuge, onde ali tudo que a esposa pede, ele responde com uma outra pergunta: isso é uma questão de divórcio? E ali a esposa fala, não. E aí o esposo fala, então não vou fazer. É uma questão de divórcio? Não, então não faço. É tudo com o mínimo, sabe? Então com isso, será que esse relacionamento vai perdurar por muito tempo? É só com o mínimo, não faz algo mais, não é de todo o coração, é sempre o mínimo. E aí com isso, com Deus, nós também agimos assim. Nós perguntamos: aquilo que eu estou fazendo hoje é uma questão de salvação? Eu vou perder minha salvação se eu deixar de fazer isso? Ou se eu fizer isso? Não. Então eu vou fazer. Então não tem problema, minha consciência está limpa. É sempre vivendo de forma com o mínimo, com o mínimo. Até onde eu posso? A pergunta às vezes que a gente ouve muito como líderes, como pastor: pastor, isso pode? Isso não pode? Se isso não pode, mas então eu posso até aqui pode? Sempre na beira do abismo, querendo sempre com um jeitinho alimentar a carne, sempre com um jeitinho andar nesses perigos, sendo que o Senhor pede um tudo, e não sabe sempre o mínimo, o resto. A gente sempre tem tantas ilustrações que a gente poderia dar também, né, onde você e nós gostaríamos de receber um resto de alguém. Não, a gente gostaria de receber prioridade, principalmente as esposas aqui, elas querem ser prioridades. Vai dar resto para a esposa para ver o que vai acontecer. Vai deixar a esposa em segundo plano, né? A esposa, ela quer ser sempre a prioridade, sim. Depois de Jesus, ela é prioridade, amém? Do que qualquer outro hobby que a gente possa ter, amém? Mas, ou suponhamos também, eu lembro de uma ilustração também, suponhamos que essa água aqui que foi me dada, está escrito aqui que tem 1% de esgoto. Você tomaria essa água? Aí
Agora, para Deus, a gente oferece essa água, né? A gente dá essa água, porque a gente pode viver de qualquer jeito, não é de todo o coração. E Deus nos chama, sabe, a hoje nos conscientizar que o mínimo de Deus para nós é o nosso tudo, amém? O mínimo de Deus é o nosso tudo. A gente precisa então hoje se posicionar com relação a este amor e amar Ele como Ele nos amou, amém? É claro que, só abrindo um parêntese, que o amor de Deus por você não vai mudar se você faz ou não faz, tudo bem? Isso, Jesus morreu na cruz por todos nós, que a gente não pode entrar numa religiosidade, num ativismo, então eu me sinto mais amado, sou mais especial porque eu faço algo. Não, o Senhor te ama da forma que você é, independente se você faz ou não faz, Ele te ama. Só que com essa narrativa também é um pouco perigosa para a gente ir para o outro extremo, porque a gente vai para um outro extremo que, tá bom, o Senhor me ama, tá tudo certo. Eu fazendo ou não, o Senhor me ama e isso que importa. Colocando pessoas num estado de comodismo, num estado de, sabe, de paralisia. Tá bom, o Senhor me ama. E glória a Deus, Deus te ama, tenha convicção disso. Deus te ama, mas o Senhor espera algo mais de nós, amém? Porque o amor nos leva a uma ação, amém? Deus não te ama mais se você fizer algo ou não, mas o amor nos leva a uma ação, é de todo o coração, amém? De toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O mínimo de Deus também, porque a Bíblia fala, esse relacionamento com Deus é maravilhoso e nós devemos amar Ele de todo o coração. Agora, a terra, Ele confiou aos homens. Nós estamos vivendo nessa terra e Ele espera que o nosso amor por Ele possa refletir em algumas atitudes aqui na terra, amém? Deus espera com que a gente demonstre o nosso amor por Ele por meio das nossas movimentações aqui na terra, sim ou não? Amém? Não basta apenas dizer que ama, é necessário também demonstrar que ama, amém? E com certeza você que tem família, é casado, você espera que esse amor seja demonstrado por atitude, e o Senhor também espera isso de nós. E justamente nessa passagem que o Claudinei ele leu para nós, lá em Mateus 25, fala da parábola dos talentos. E é justamente nessa parábola que, se você quiser abrir, Mateus 25, verso 16 ao 18, fala que está falando sim da gente permanecer vigilante para a volta de Cristo, para a prestação de conta. Não se fala apenas com esse amor ao Senhor, mas se fala com uma prestação de conta para aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos. E aqui fala que para um o Senhor entregou 5 talentos, para outro Ele entregou 2, para outro Ele entregou 1 talento. E o que tinha 5 foi, trabalhou, demonstrou o seu amor pelo seu Senhor e multiplicou esses 5 para 10. Aquele que recebeu 2 também trabalhou e multiplicou por amor ao Senhor, para entregar ao Senhor aquilo que Ele é digno, e multiplicou para 4. Aquele que recebeu 1, o que ele fez? Ele enterrou, com medo, com uma incredulidade, por ter uma ideia de Deus errônea, uma visão do caráter de Deus errônea, mas sim, deveria ser por amor. E esse daqui, ele enterrou. E sabe o que ele ouviu do Senhor? Ele ouviu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto aonde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Então, em Mateus 25, 21, foi que ele ouviu também: servo bom e fiel, aqueles que trabalharam, aqueles que demonstraram seu amor ao seu Senhor por meio de ações, atitudes. Ele ouviu de Deus: servo bom e fiel. Então, primeiro, o mínimo de Deus é o nosso tudo. Mas nessa parábola, agora com relação às movimentações na terra, o mínimo de Deus é duplicar aquilo que Ele te entregou. Tem que duplicar tudo que o Senhor te entregou, seja um encargo. Por exemplo, você tem um encargo pastoral, um exemplo. Eu creio que eu recebi um encargo pastoral, amém? Glória a Deus por isso.
E eu preciso duplicar no mínimo. O mínimo de Deus é duplicar, derramando este coração para alguém, para formar mais um pastor. Amém? Eu preciso multiplicar. No mínimo, o mínimo de Deus é duplicar. Então, não só apenas nessa parte do encargo, mas tudo que o Senhor te entregou, sabe, habilidades, dons, precisa se expandir, precisa alcançar e tocar outras pessoas. Amém? Para que nós possamos ouvir de Deus, servo bom e fiel, amemos a Deus de todo o coração, mas também multipliquemos aquilo que Ele te entregou. Deus nos confiou talentos, e é uma responsabilidade. Por isso que eu estou falando aqui, a gente precisa ter esse equilíbrio. O Senhor me ama, eu fazendo ou não. Sim e não. Ele te ama da forma que você é. Só que na Bíblia há uma prestação de conta por aquilo que Ele nos entregou. Que isso vai definir se nós ouviremos do Senhor, servo bom e fiel, que se refere às nossas movimentações. E aí a pergunta é, o que Ele te entregou? Quais os dons que Ele te entregou? Isso tem tocado pessoas, isso tem multiplicado, isso tem duplicado? Se sim, nós estamos no bom caminho. Amém? Agora, se não, precisamos rever como que está a nossa vida, porque como esse servo mau e negligente, a gente enterra pela covardia, ou enterra por causa do comodismo. Porque para você duplicar, tem que trabalhar, né, irmãos? Para você duplicar aquilo que o Senhor entregou para você, exige suor, existe renúncia, existe ao mesmo tempo um cansaço, mas ao mesmo tempo um prazer. Mas tendo a certeza que naquele grande dia ouviremos, servo bom e fiel. Amém? Servo bom e fiel. Estão comigo até aqui? Amém? Por isso que eu e você precisamos renovar nossa mente. Até aqui, talvez você tenha vivido uma vida mais religiosa, mais com palavras, tantas palavras que a gente ouve na internet. É uma distração tremenda, que o nosso coração sempre fica dividido, né? Até mesmo há umas 2 semanas atrás, você vê como é que esse relacionamento entre o noivo e a noiva, o marido e a mulher, o marido e a esposa, ela reflete muito aquilo que Cristo e a igreja deve ser. A nossa esposa representa a igreja, e nós, os esposos, os maridos, representamos Cristo nesse relacionamento. E é claro que Cristo não faz isso, mas é muito ruim quando você conversa com alguém que está falando no telefone. Você está falando com alguém, a pessoa está assim, ó. Tá, pode falar. Quem é que gosta? Ninguém gosta, né? Eu sei que você está com o celular aí, você está anotando, tá? Você não está vendo pizza, Amazon, você está anotando aí. Não é nenhuma indireta não, e nenhuma revelação. Mas a gente precisa entender que Deus, Ele quer o nosso tudo. E em casa também já teve momentos assim, que foi só a Keila estava conversando comigo, foi só eu pegar para ver um horário, ela ficou brava comigo na hora. Eu falei, eu só estou vendo o horário, calma, tá tudo certo, né? Mas porque que é exclusividade, né? E eu acredito que dessa forma também algumas coisas, sabe? Mas estamos bem, tá? Estamos bem, eu e que ele estamos bem. Só foi um acontecido que a gente aplica o aliança, conversa e tá tudo certo. Ela tá ali atrás, só tá confirmando. E exclusividade, totalidade. E o Senhor também, Ele quer isso. Agora também, Ele quer que nós demonstremos multiplicando. Agora, por último também, que é o terceiro, o mínimo de Deus, o que Ele deseja de nós, mínimo de Deus é caminhar mais uma milha. Porque lá em Mateus capítulo 5, verso 41, fala assim: se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Mais 1 milha. Só para a gente se contextualizar aqui, que na época dos romanos ali, o soldado romano ele tinha esse direito legal de forçar os judeus, obrigar, ou qualquer cidadão judeu, carregar qualquer bagagem, enfim, a sua carga por 1 milha. E aí Jesus fala, não só 1 milha, mas se algum romano falar para você carregar por 1 milha, você vai lá e carrega 2 milhas, né? Para quê?
para demonstrar para eles que você não está apenas sujeito a uma lei humana da terra, mas você está sujeito a uma lei celestial que vai além dessas leis da terra. Amém? E também dessa forma você está fazendo diferença na terra, porque dessa forma você toca vidas. Dessa forma, certamente eles tocariam o coração daqueles soldados, falando: olha, esse judeu, esse cristão é diferente. Ele não faz só a sua obrigação, ele faz além. E o que Deus quer, o mínimo de Deus, não é fazer o que foi apenas pedido. O mínimo de Deus é caminhar mais uma milha. Quantos estão comigo? Porque, sabe quando a gente trabalha talvez em uma empresa, trabalha em algum lugar, e foi pedido isso. E glória a Deus que você é fiel com aquilo que foi pedido para você fazer. E alguns até falam: não estou ganhando por peça, eu estou ganhando por hora. Então, eu estou fazendo a minha parte, está tudo certo. Fez a sua parte, vai no banheiro, fica 30 minutos, depois volta, porque você está fazendo a sua parte. Você conhece alguém assim? Ok, você se encontra num lugar que é perigoso, porque o mínimo de Deus não é fazer apenas o que pede, o mínimo de Deus é caminhar mais uma milha. Por exemplo, o que seria talvez o lugar onde você trabalha, onde você estuda, se você chegasse pela manhã para aquele chefe, para aquela professora, para aquele diretor: vai lá, eu não sei onde eu vi isso, dá uma maçã para o professor, no Chaves, não sei, mas dá uma maçã para o professor, dá algo mais, ninguém te pediu, mas você está caminhando mais uma milha, você não está querendo comprar nota, mas você dando uma maçãzinha ali para o professor, será que você não vai cativar o coração dele, alegrar o dia dele, e de repente ele pode ver: nossa, esse aluno é diferente. Quem é você? Por que você faz isso? E ali é quando esse aluno pode ter uma oportunidade: eu sou amigo de Jesus, eu faço o que Jesus me pede para fazer, que é caminhar mais uma milha. O que seria desse chefe que é abençoado? Você vai lá, compra um café no Seven e dá lá para ele de manhã: olha, Deus tocou meu coração, estou aqui abençoar a sua vida. Será que não seria diferente? Eu li uma notícia também falando que principalmente aumentou esse movimento, como que diz esse movimento? Eu anotei aqui, um movimento onde, só não sei onde eu anotei, um movimento onde fala de você, desistência silenciosa. Alguém já ouviu? É um movimento chamado desistência silenciosa. Diz que isso atinge 45% dos funcionários, daqueles que trabalham. O que seria esse movimento que aumentou muito depois do ano de 2020? É onde a pessoa, ela executa as suas tarefas, mas elas não fazem a mais, não quer caminhar mais uma milha, porque não vão além, porque não tem uma perspectiva de avançar nas suas carreiras, de buscar uma promoção, de um aumento salarial, porque a mentalidade dele está nisso. É uma desistência silenciosa, ele só faz o que pede, é o movimento que se tem. E talvez isso, inconscientemente, entra nas nossas movimentações. Porque alguns não caminham mais uma milha, talvez por feridas, falam: não, eu me esforcei tanto, de fazer tanto, e eu recebi isso. Mas você não pode basear uma verdade numa frustração que você teve. A verdade é que o Senhor nos pede para caminhar mais uma milha, fazer sempre algo a mais, sabe? Tudo que é te pedido, faz um pouquinho a mais. Amém? Quem recebe esse desafio? Tudo que é te pedido, faz um pouco a mais. Dessa forma você vai tocar o coração das pessoas. E será que, se você tiver essa cultura no seu coração, será que o Senhor não vai te honrar com algo mais? Pode acontecer ou não, mas em tudo: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas, mas eu quero ouvir essa voz, servo bom e fiel,
Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no descanso do Senhor. Então, o mínimo de Deus é você caminhar mais uma milha. A gente precisa estabelecer isso no nosso coração, porque precisamos ir além da nossa obrigação. Fizeram mal contra você, vai e caminha mais uma milha. Estão te obrigando a fazer algo? Caminha mais uma milha, com humildade, com desprendimento, e dessa forma, você vai impactar o coração daquele abençoado, ou daquela pessoa que você intitula como um coração duro. A Bíblia fala que quando a gente faz isso, quando a gente tem esse valor, esse princípio, nós amontoamos brasas vivas na cabeça daquela pessoa. É um ditado como se fosse, uma consciência, pesa um pouco a consciência, constrange a consciência daquele no qual nós estamos abençoando. E dessa forma ele pode ser tocado, ser constrangido, e esse relacionamento ser restaurado. E talvez você ser abençoado com essa atitude. Amém? Você crê nisso? Tá? Então, de uma forma prática, a gente tem que sair dessa de fazer a minha parte. E eu preciso fazer um pouco a mais. Talvez você fez um pouco a mais. Eu conheço tantas histórias no nosso meio, tantos outros irmãos, que sim, talvez lá atrás a gente teve um extremo, um certo legalismo, que você tinha que fazer tudo, mas naquele tempo também você desfrutou de muitos milagres. Mas agora, não, a obra me exigiu demais, agora eu não vou fazer mais nada. Meu Deus, agora eu quero cuidar da minha vida, da minha saúde, da minha família. Sim, você precisa cuidar de tudo isso, mas o Senhor espera de nós caminhar mais uma milha e duplicar, no mínimo, aquilo que Ele entregou para nós. Amém? Então, talvez antes você jejuou, talvez antes você ia no culto de oração também, talvez antes você fazia as outras coisas, mas hoje eu não faço mais. Será que o Senhor não está nos pedindo de caminhar mais uma milha? Será que a gente está entrando nesse lugar perigoso de eu estou fazendo a minha parte, eu estou acomodado, porque Deus me ama da forma que eu sou? Não, o Senhor espera, sabe, de que nós caminhemos, andemos mais uma milha. Amém? Então, o mínimo de Deus é o todo o nosso ser. O mínimo de Deus é duplicar aquilo que Ele te entregou. E o mínimo de Deus é caminhar mais uma milha. Amém? Para a gente fechar então essa palavra, e uma das coisas que eu vejo, pessoas que vivem isso, pessoas que vivem esses 3 princípios. Quais são os 3 princípios? Ele ama de todo o coração, ele duplica aquilo que ele recebeu, e ele caminha mais uma milha. Mais uma vez, ele ama de todo o coração, ele duplica o que recebeu de Deus, e ele caminha mais uma milha. Eu vou repetir porque acho que vocês não pegaram ainda. 3 coisas que o Senhor espera de nós: que nós amemos de todo o coração, que nós dupliquemos aquilo que Ele nos deu, e que nós caminhemos mais uma milha. Última vez, tá? Última vez. Que nós amemos a Deus de todo o coração, que nós dupliquemos aquilo que Ele nos deu, e que nós caminhemos mais uma milha. Dessa forma, vamos impactar muitas vidas. Dessa forma, ouviremos do Senhor naquele grande dia: servo bom e fiel. E sabe uma pessoa que vive isso? É você, mamãe. Você, mamãe. Porque vocês são uma referência que nos ama de todo o coração, ama os filhos de todo o coração. É uma referência que nós precisamos olhar para o Pai, da forma que a gente tem que ser para o Pai, a forma que vocês são para conosco. Tem minha mamãe aqui, tem também a minha esposa, que eu vejo isso nela também, e tem muitas mamães aqui. Você, mãe, ama seus filhos de todo o coração, sim ou não? É com toda a alma, é com todo entendimento. Você, mamãe, duplica tudo que entra em casa, é incrível. Você duplica até horas que você vê que não tem, você duplica essas horas. Em casa, eu falo às vezes para Keila, que a Keila pede para mim fazer comida algumas vezes: amor, acho que não tem comida. Aí ela vê lá: pera aí então, deixa que eu faço. Às vezes, tá? Às vezes.
E aquilo que eu pensei que não tinha comida, ela duplica aquilo que tinha. É incrível. As mulheres têm esse dom. Duplica. Ela multiplica aquilo que vem para casa. Você, mamãe, tem essa graça que é uma inspiração para nós, para com Deus. E você, mamãe, tem o princípio que caminha mais uma milha. Não está escrito que você tem que dormir tantas horas. E você às vezes nem dorme, porque por amor ao filho você caminha mais uma milha. Você não faz só a sua obrigação, você caminha mais uma milha em prol dos filhos. É incrível, mamães. Por causa dos filhos, vocês dormem mal, né? Por causa dos filhos, vocês deixam até de se alimentar. Deixam até o seu para poder abençoar o seu filho. É isso você, mamãe. Você carrega esses 3 princípios. Mas esses 3 princípios, nós temos que nos direcionar a Deus. Mas ao mesmo tempo eu preciso reconhecer também que mamães, vocês têm algo especial. Porque até mesmo o próprio Deus, ele tem uma passagem, eu não lembro a referência, se eu não me engano é Isaías, que fala: pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Ele não poderia escrever, o profeta: pode um pai se esquecer do filho? Não, ele vai escrever: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Porque o coração de Deus, ele sabe que o amor de mãe é um amor diferenciado. É um amor que ama de todo o coração. É um amor que duplica tudo que recebemos. E é um amor que caminha mais uma milha. É um amor diferenciado. Agora, pode uma mãe se esquecer? Todavia, se ainda que ela se esquecer, aí Deus, ele vem: eu não me esquecerei de você. Meu amor é maior por você. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. E por entender esse amor é que fica fácil. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, diante disso, eu vou encerrar mais cedo, porque nós teremos algumas homenagens. Mas eu queria aqui fazer 2 orações. A primeira oração é para que nós possamos nos arrepender. Porque talvez até hoje você para com Deus não tem sido de todo o coração. Você tem dado o resto para Deus. Deus tem te pedido algumas coisas. Não, mas depois o resto. Não tem total atenção para com o Senhor. Talvez Deus te entregou algo, você está enterrando. Não, eu preciso duplicar. Saia desse lugar de medo, de comodismo, de covardia ou de traumas. Não, o Senhor te entregou, só vai e multiplica aquilo que o Senhor te entregou. Amém? Derrama sobre outras vidas aquilo que Ele te entregou. Amém? E por último, talvez nós precisamos, não só na fábrica, na empresa, na escola, mas em casa. Maridos, vamos caminhar mais uma milha, amém? Porque as nossas esposas, elas já fazem isso. Agora nós também, filhos também. Mamãe pede algo, aí o filho às vezes faz, ou não. E quando faz, só faz o que pede, e de qualquer jeito às vezes ainda. Já faz daquele jeito. Faz um pouco a mais, caminha uma milha a mais, faz algo com excelência, faz algo, sabe, que vai constranger a sua mãe, faz algo que vai constranger, sabe, os seus pais. Então dessa forma, nós estaremos vigilantes e preparados para a volta do Senhor, vivendo a vontade dEle, aqui e na terra também, amém? Se coloque em pé, você que pode, nós vamos orar. Então a primeira oração é de arrependimento e de posicionamento. Segunda oração, depois eu vou chamar aqui a Keila, que vai dar continuidade, amém? Oremos ao Senhor.